A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as crianças até 11 anos, elas podem subir para a Escola Bíblica Dominical. E nós aqui embaixo, nós vamos refletir um pouco sobre aquela história dos dois discípulos, dos dois seguidores de Jesus, que saíram de Jerusalém e foram até Emaús. O tema da mensagem dessa manhã é Esperança acabou, vão embora para Emaús. Talvez você que está vendo a projeção nesse momento está se perguntando por que a foto de Brumadinho aí atrás. E eu vou deixar você um pouco curioso. Daqui a pouco nós vamos falar por que eu quero relacionar Brumadinho com o que aconteceu há tempos atrás lá no caminho de Emaús. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia junto conosco, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 13 ao 34. Lucas 24, do 13 ao 34, você pode acompanhar. A gente vai fazer a projeção desse texto e a leitura que eu irei fazer, eu vou fazer na nova versão transformadora. O Evangelho nos diz assim: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles paravam e, com o rosto entristecido, então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que haviam anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: obrigado. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles e lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Uau, que história! Vamos fazer um breve resumo de tudo aquilo que nós lemos agora. Haviam 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus. Jesus teve os 11 discípulos, os 12 discípulos, melhor falando, que caminhavam juntamente com ele, perto com ele, dia a dia com ele. Mas também Jesus tinha outros discípulos, outros seguidores. E a história que nós ouvimos agora falam sobre esses 2 seguidores, Cleopas e um outro seguidor. A Bíblia não especifica nada sobre Cleopas e muito menos sobre esse outro seguidor. Provavelmente poderia ser até a sua esposa, né? E eles estavam super decepcionados, frustrados, entristecidos com tudo que havia acontecido em Jerusalém naquele final de semana. Naquele final de semana, Jesus havia sido julgado,
Jesus havia sido crucificado, ele foi morto, ele ressuscitou também. Mas naquele momento eles não estavam entendendo tudo isso. E eles ficaram frustrados com isso. Eles falaram, não, vamos embora daqui. Vamos para Emaús. Colocaram-se a caminhar até Emaús. Emaús era um povoado pequeno, distante a 11 quilômetros, como nós vimos no texto. Mas sem grande significado econômico ou social. E eles estavam caminhando quando de repente apareceu Jesus, o próprio Jesus, ressurreto ao lado deles. Mas eles não entenderam, o texto fala que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. E durante todo aquele trajeto, eles conversam, interagem com Jesus, mas eles não conseguem ver que aquele realmente era Jesus. E chegando a Emaús, quase o destino final, Jesus faz que como seguiria a viagem, e os dois convidam, olha, você não quer passar a noite conosco? Já está escurecendo, fica conosco. E naquele momento que Jesus compartilha, parte o pão, dá graças pelo pão, eles reconhecem, falam, uau, esse é Jesus. E naquele mesmo instante, Jesus desaparece. Mas automaticamente a fé deles volta, e eles voltam para Jerusalém, chamam os 11 discípulos que estavam lá, outras pessoas que estavam lá e falam, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Que história maravilhosa para as nossas vidas. Agora, eu quero pensar com você aquilo que nós estamos presenciando desde o último 25 de janeiro. Brumadinho, a gente tem visto diariamente na televisão, centenas de mortos, várias pessoas desaparecidas. E, infelizmente, talvez alguns nunca vão ser encontrados. Há lugares onde a lama cobriu 12, 13, 14 metros da superfície. E até você conseguir chegar nessa profundidade, talvez não teremos mais nada. Mas nós estamos constantemente ligados e vendo a dor que aquelas famílias estão sofrendo. Dessa vez não foi a corrupção da política, não foi a corrupção que prejudicou a saúde, ou a corrupção que prejudicou a segurança ou a educação. Mas dessa vez foi a ganância de uma empresa que, através de alguns laudos, talvez forjados, estamos vendo aí esses engenheiros que estão presos, alguns responsáveis pela própria Vale também estão presos. Mas mesmo assim, mesmo com eles presos, mesmo com todos os valores já bloqueados da Vale, possivelmente quase 400 vítimas, 400 mortes, eles não vão voltar. Mais uma vez, a ganância do homem pelo dinheiro, a ganância do homem pelo poder, fez que vidas fossem ceifadas. Provavelmente você está vendo nos noticiários dezenas de famílias desoladas com aquilo que está acontecendo. E essa semana, na segunda-feira, no horário de almoço, eu vi uma mãe e um pai, um relato de uma mãe e de um pai que perderam o seu filho. Aliás, até então ele estava desaparecido, mas possivelmente já encontrá-lo. O relato da mãe é angustiante. Ela fala assim, a gente está acostumada com toda a corrupção em nosso Brasil, mas quando ela mata alguém da nossa família, que sentimos que o Brasil não tem mais solução, vamos embora daqui. O relato do pai é mais triste ainda, porque ele fala, eu nunca confiei em políticos e nessas empresas que só lucram, sem pensar na segurança do funcionário ou mesmo da natureza, que provém todo o minério que eles tanto aproveitam. Mas o que me deixa mais chateado é Deus ter permitido tudo isso. Eu estou triste com Deus. Vamos pensar primeiro na fala da mãe. E aqui a gente consegue fazer um paralelo com o texto que nós lemos no início. A mãe, ela perdeu toda a esperança que existe no Brasil. A mãe, ela está triste, ela está decepcionada com a nossa política, com a nossa economia, com a ganância das empresas. Talvez era o mesmo sentimento que aqueles dois discípulos tinham em relação a Jerusalém.
tudo que acontecera em Jerusalém, com o julgamento de Jesus, com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, eles não haviam compreendido na sua totalidade aquilo lá, e eles estavam extremamente decepcionados e tristes com tudo que aconteceu em Jerusalém. Qual foi a decisão deles? Vamos embora para Emaús. E é o desejo dessa mãe, vamos embora do Brasil. O Brasil não tem mais jeito. A corrupção que existe no Brasil, entranhada na nossa nação, parece que não vai ter fim. A economia a crise econômica na qual nós estamos vivendo, causada pelos políticos nas quais nós votamos, parece que não chega ao fim. A Lava Jato, graças a Deus pela Lava Jato, parece que não tem fim as delações, as prisões. Será que isso um dia vai chegar ao fim? Será que um dia o Brasil vai ter jeito? Nesse mesmo dia, eu vi uma reportagem que uma associação das famílias, já alguns familiares, junto com a Defesa Civil de Brumadinho, na própria sexta-feira, no dia do acidente, eles pediram uma autorização judicial para que as operadoras de celular divulgassem as localizações. Mesmo que você bloqueie o GPS do seu celular, as operadoras elas conseguem fazer uma triangulação e descobrir aonde foi o último contato com o seu celular. Isso ajudaria de uma forma imensa a descobrir aonde estão as possíveis vítimas. Eles entraram com esse pedido judicial na sexta-feira por volta das 5 horas da tarde. O pedido foi aceito quarta-feira, 2 horas da tarde. Eu fico imaginando a revolta dessa mãe quando ela ouve que no Senado Federal eles entraram no STF na madrugada de sexta-feira para sábado para anular aquela sessão onde os próprios senadores quiseram que o voto fosse aberto. Eles entraram no STF a 1 hora da manhã e o presidente do STF, às 4 horas da manhã, deu o que eles queriam. Em menos de 4 horas, de madrugada, em dia considerado já final de semana, eles conseguiram. E a mulher, que talvez o que salvaria realmente os seus filhos, não conseguiu. Imagina a dor, imagina a revolta. Mas vamos pensar agora um pouco na fala do pai. É muito mais triste ainda. Porque ele já estava desacostumado. Ele falou, não é, os políticos a gente já está acostumado aqui no Brasil. Não tem mais jeito mesmo. Mas agora, o que me decepcionou mais foi Deus. Deus permitiu tudo isso. E por isso que eu estou triste com Deus. Você já ficou triste com alguém? Você provavelmente já se decepcionou com uma pessoa na qual você investiu tempo, investiu recurso, investiu dinheiro, e de uma hora para outra essa pessoa vira as costas para você e vai embora. É decepcionante. Mas infelizmente nós também nos decepcionamos e nós também decepcionamos. É uma via de mão dupla. Mas quando a gente pensa, poxa, ficar triste com Deus, parece até uma arrogância, né? Parece uma prepotência, parece uma falta de reverência com o Senhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pediu alguma coisa para Deus e Deus falou não, qual foi o primeiro sentimento que veio ao seu coração? Quando você pediu alguma coisa para Deus e Deus falou A, mas você queria Y, qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? Possivelmente um sentimento de tristeza, um sentimento angustiante. A gente vê na Bíblia alguns relatos de homens e mulheres que também ficaram tristes com Deus. Aqui nós temos 2 exemplos do salmista e podemos ver claramente nas suas palavras como ele estava triste. Salmos 88, verso 18. Tiraste de mim meus companheiros e as pessoas queridas, e a escuridão é a minha amiga mais chegada. Veja o verso 1 do capítulo 10. Ó Senhor, por que permaneces distantes? Que angústia, qual a tristeza que estava no coração daquele salmista naquele momento. Sabe, lá no trecho que nós lemos também, eu consigo identificar 2 momentos de tristeza, por ângulos diferentes. Primeiro momento de tristeza dos discípulos com Jesus. Eles haviam presenciado aquele final de semana lá em Jerusalém, mas infelizmente
eles não entenderam que tudo aquilo que Jesus passou, toda a morte, todo o sacrifício, toda a dor que Jesus carregou naquela cruz, era aquilo que eles tanto esperavam. Era a redenção que o mundo tanto precisava. Eles tinham uma imagem da salvação e do Salvador de uma outra maneira. E como não foi realizado da maneira que eles esperavam, aquilo que aconteceu os deixaram tristes, eles ficaram decepcionados, falaram, não, tem coisa errada aí. Mas também, por um outro lado, a gente consegue ver que Jesus também ficou triste com os discípulos, justamente porque eles não entenderam nada. Jesus tinha sofrido, tinha morrido, e eles não entenderam o significado da cruz para aquele momento. Você está triste hoje? Como está seu coração? Será que você está triste porque talvez você acha que Deus não te dá um aumento no trabalho? Ou será que você está triste com Deus hoje porque você ainda não achou um namorado, uma namorada? Ou se você achou um namorado, namorada já casou, mas os filhos ainda não vieram? Ou se os filhos vieram justamente por isso você está triste com Deus, porque a sua casa vive uma bagunça diária, tudo começa em guerra, tudo termina em grito. Qual o motivo que você está triste? Ou será que você está triste porque você perdeu um filho na barragem de Brumadinho? Eu quero pensar com vocês nessa manhã, o que nos leva a pensar que esse tipo de sentimento é culpa de Deus. Eu quero pensar com você nessa manhã 3 motivos que podem nos levar a ficarmos tristes com Deus. 3 motivos que podem nos levar a ficarmos tristes com Deus. O primeiro motivo deles é a cegueira espiritual. Veja lá no verso 16. Os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Quando nós não enxergamos as coisas espirituais, nós não conseguimos entender o agir de Deus. E por isso que a gente fica frustrado, e por isso que a gente fica triste. Quando a gente não consegue entender a maneira que Deus trabalha, ou o tempo que Deus trabalha, isso causa uma frustração dentro do nosso coração, assim como causou nos seguidores. E a gente viu nesse verso 16, eles não haviam reconhecido que quem caminhou com ele todo aquele tempo era Jesus. Mesmo eles já tinham falado que ele era a esperança que eles tanto aguardavam. Era ele que resgataria Israel. Eles não entenderam o significado da cruz. A fé deles naquele momento estava abalada. Mas a gente pode ver no verso 19 que Jesus pergunta para eles, que coisas? Por que vocês estão assim? E ele fala, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Eles sabiam quem era Jesus. Eles conheciam o poder que Jesus tinha. Mas eles não conseguiram compreender. Eles não conseguiram ver que Jesus era aquele que eles tanto aguardavam. Veja que Jesus fala no capítulo 9, verso 22, ele já tinha falado para os discípulos o que ia acontecer com ele. Jesus falou, olha, eu vou ser morto, só que eu vou ressuscitar. E Jesus ainda determina um prazo. Em 3 dias eu vou ressuscitar. Veja, com todas essas evidências, com todas essas promessas que Jesus fez, eles ainda estavam cegos espiritualmente. A cegueira espiritual, ela nos impede de lembrarmos das promessas que Deus nos faz. Jesus havia prometido para eles, eu vou ressuscitar em 3 dias. E Jesus tem uma promessa maravilhosa que ele faz para todos nós. Ele fala que ele estaria conosco até o fim do tempo, até a consumação dos séculos. O que impede de nós vermos Jesus caminhando do nosso lado? O que impede de confiarmos naquilo que Deus prometeu para nossas vidas? Eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas.
Um segundo motivo que nos leva a ficar triste com Deus é pela dificuldade em crer. Veja que nos versos 22 e 24, os seguidores eles narram o encontro das mulheres no túmulo de Jesus vazio. As mulheres chegam lá, não vê mais o corpo de Jesus, mas os anjos falam, ele ressuscitou, ele está vivo. Os homens voltam lá e falam, eles comprovam aquilo que os anjos falaram para as mulheres, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Veja que naquele momento, enquanto os seguidores caminhavam para Emaús, eles tinham pelo menos 3 evidências que aquilo tudo que aconteceu era o propósito da redenção, era a salvação. Primeira evidência, Jesus já tinha falado para os discípulos que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. A segunda evidência, as mulheres foram até o túmulo, o corpo não estava lá e os anjos já falaram, Jesus está vivo. E a terceira evidência, os homens foram e comprovaram aquilo que as mulheres falaram. Mesmo com tantas evidências, os 2 seguidores não conseguiram crer que Jesus havia ressuscitado. Mesmo com tantas evidências, nós demoramos em crer naquilo que Deus prometeu que iria fazer em nossas vidas. A gente tem que aprender que Deus não precisa se moldar à nossa vontade, e sim nós nos moldarmos à vontade de Deus. O que os discípulos talvez ficaram tristes e frustrados naquele momento, que eles imaginaram a salvação e um Salvador de uma outra maneira. E justamente pelo plano que eles tinham não ter sido aquilo que foi executado, os deixou tristes. Muitas vezes nós nos frustramos com Deus porque Deus não executa aquilo que nós temos em nosso coração. Muitas vezes nós nos frustramos por Deus porque nós cremos no poder de Deus, mas nós não cremos na vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui há uma diferença enorme, que eu quero que você deixe gravado isso no seu coração. Crer no poder de Deus é algo... A gente sabe o tamanho do poder de Deus. Aliás, a gente não consegue imaginar o tamanho do poder de Deus, mas a gente sabe que é algo imenso, enorme, gigante. Deus, ele pode qualquer coisa. Crer, colocar a nossa fé no poder de Deus, não é seguro quanto colocar a nossa fé na vontade que Deus tem para as nossas vidas. E você fala para mim, qual é a diferença? A diferença é que a vontade do Senhor para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Independente daquilo que você queira, independente daquilo que você sonhou como propósito de vida, a vontade do Senhor sempre é além daquilo que nós imaginamos ou daquilo que nós pensamos. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Precisamos nos moldar à vontade de Deus. Precisamos crer na vontade de Deus. Confiamos sim no poder que Deus tem em suas mãos. Mas a nossa fé, ela tem que ser baseada na vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Um terceiro motivo que eu queria pensar com você nessa manhã é que muitas vezes nós temos falta de intimidade com Deus. E por isso nós pensamos que o que acontece conosco, a culpa é de Deus. Veja nos versos 30 e 31. Durante toda a caminhada daquele trajeto de Jerusalém a Emaús, eles não conseguiram reconhecer Jesus ao lado deles. Mas no momento da comunhão, no momento que eles compartilham um pão com Jesus, no momento da intimidade, é que eles realmente conheceram a Jesus. A gente precisa conhecer mais a Deus. A gente precisa se relacionar mais com Deus. O que a gente precisa para crer na vontade de Deus? O que a gente precisa para ter uma maior crença na vontade de Deus para as nossas vidas? É exatamente a intimidade. E aqui, há um tempo atrás, eu falei
sobre a diferença da familiaridade, da familiarização e da intimidade. Eu queria repetir isso para deixar você bem claro e me usar de exemplo para isso. Algo que é familiarizado é diferente de ser íntimo. Então, talvez você tenha se chegado há pouco tempo aqui na igreja, você é familiarizado a mim, você conhece algumas características da minha vida, mas você não sabe detalhes mais profundos, coisas mais complexas que aconteceu comigo. Veja bem, quem é familiarizado a mim sabe que eu sou casado com a Aline, a mulher mais linda do mundo, a número 1, a número 2 é minha mãe, sabe que eu torço para o Guarani e sabe que eu moro em Valinhos. São detalhes, são características da minha vida, mas de uma forma superficial, de uma forma que não dá para descrever o Erlon na sua totalidade. Mas se você é uma pessoa íntima a mim, você sabe que eu conheci a Aline há 25 anos atrás aqui na igreja, ainda era a igrejinha lá no centro. Você sabe que nosso noivado foi num acampamento de carnaval lá no Shalom. Você sabe que nós nos casamos há mais de 11 anos. É 11 anos mesmo, né? Eu fiquei meio na dúvida, mas acho que é. Ela não falou nada até agora, então acho que é 11 anos mesmo. Você sabe detalhes um pouco mais ricos da minha vida. Se você é íntimo a mim, você sabe que eu torço por Guarani. Mas você sabe também que eu não sei porque eu comecei a torcer por Guarani, porque na minha casa todo mundo era São Paulino. Você sabe também, se você é íntimo a mim, que eu nunca fui num jogo do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. A única vez que eu fui no Brinco de Ouro da Princesa foi assistir um show. Aliás, eu nunca fui no jogo do Guarani. E, aliás, eu queria mandar um abraço para os meus amigos são paulinos, desde quinta-feira, 1-0 Guarani. Eu não sei quando vou poder falar de novo isso, então eu tenho que aproveitar. Mas se você é íntimo a mim, você não sabe o porquê eu comecei a torcer para o Guarani. Mas você talvez saiba, se você é familiarizado, que eu torço para o Guarani. Se você é íntimo a mim, você sabe que eu nasci e sempre morei aqui em Valinhos, você sabe aonde eu moro, você sabe o cheiro que tem a minha casa. É bem diferente isso, é uma riqueza de detalhes muito maiores do que simplesmente o Erlon mora em Valinhos. Você sabe onde eu moro, você sabe como é a minha casa. E o nosso relacionamento com Deus é exatamente a mesma coisa. Será que nós somos familiarizados a Deus? Aquele Deus na qual nós encontramos eles no domingo, algumas horas, e dependendo do domingo ainda, dependendo quem está lá na frente falando, não sei não, viu? Eu acho que o Wi-Fi da igreja liberado é melhor do que eu ficar ouvindo ele que está lá na frente. Será que é assim que nós conquistamos uma relação íntima com Deus? Algumas poucas horas durante a semana? A intimidade, através da intimidade que nós conhecemos quem Deus é, quem nós somos e qual a vontade de Deus para nós. Para haver essa intimidade com Deus, nós precisamos nos relacionarmos com Ele. E há diversas formas de nós nos comunicarmos com Ele e Deus nos comunicarmos com nós. Através da Bíblia, através da oração e através de uma ferramenta poderosa chamada Espírito Santo. Jesus subiu aos céus, mas Ele deixou o Espírito Santo. E se você nunca teve o contato com o Espírito Santo, você não sabe o que é ser íntimo de Deus. Você não sabe o que é desfrutar realmente da presença sobrenatural de Deus na sua vida. Nós precisamos conhecer mais e mais de Deus, precisamos conhecer mais e mais a palavra de Deus e o Deus da palavra, para que assim nós nos relacionemos com Ele e quando entendermos que tudo o que Deus faz na nossa vida, toda a vontade que Deus tem para nós é boa, perfeita e agradável, quando nós conhecemos o amor, e aqui eu convido você a ler o próximo trecho da Bíblia comigo, quando nós temos intimidade com o Senhor, é que nós realmente entendemos qual o amor, qual a tamanha graça do amor que Deus deixou a nós. Veja em 1 João 4, dos versos 16 a 19. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo.
Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem ama, confia. E quem confia, descansa. A minha esposa sempre fala, quando nós vamos viajar ou quando eu estou dirigindo, ela fala, bom, eu consigo dormir tranquilamente enquanto você dirige, porque eu confio em você. Eu sei que você vai nos guiar, eu sei que você vai ser prudente, não vai acelerar. E da mesma forma é isso com as nossas vidas. Quando nós confiamos plenamente em Deus, nós podemos descansar. Nós podemos descansar que Deus vai nos guiar, que Deus não vai tomar multa. Nós confiamos que Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável. Quando nós nos relacionamos com Deus, é quando Deus se revela a nós. Deus quer que nos relacionemos a Ele para que Ele se revele a nós. Veja o Salmo 25:14. O Senhor é amigo do que os teme. Lhes ensina a sua aliança. Que privilégio podemos ter Deus, o Senhor Jesus, como nosso amigo. Para fechar um pouco dos meus pensamentos nessa manhã, eu queria deixar para você que o sentimento da tristeza é algo que nós constantemente estamos passando. É algo normal, mas que nós temos que aprender a lidar com esse sentimento. Muitas vezes nós acordamos alegre num dia e ao olhar o celular, naquele primeiro clique, já vem uma notícia que nos deixa triste. Talvez nós recebemos uma promoção no trabalho e alguns minutos depois nós descobrimos que o nosso melhor amigo vai se mudar do país. Ou talvez o nosso time ganhe na quinta-feira à noite do São Paulo e nós descobrimos alguns minutos depois que o nosso animalzinho de estimação de 15 anos convivendo conosco foi embora. São sentimentos de tristeza na qual nós constantemente enfrentamos. Mas o grande detalhe para nós, a grande lição que a palavra do Senhor nos deixa, é que nós temos que aprender a lidar com essa situação sem culpar Deus. O problema não é nós ficarmos tristes com a situação, mas ficar tristes com Deus devido àquela situação. Deus, Ele não tem plano de mal para a sua vida. Deus, Ele não quer te causar dor. Ele não quer te causar frustração. Veja o versículo de Jeremias. Isa, volta para mim, por favor. Isso. Jeremias 29:11. Porque sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pela qual anseia. Se algo deu errado na sua vida, se alguma circunstância aconteceu que você falou, poxa, que coisa chata, saiba que Deus permitiu que aquela situação ocorresse para lhe ensinar, para lhe abençoar, para te fazer crescer, para te edificar, para te amadurecer. Lembre da pregação da semana passada, do oleiro, do barro. Muitas vezes Deus tem que dar uma forçada para limpar aquilo que há de mal, de impureza naquele barro. E Deus permite, Deus usa essa situação para nos fazerem crescer. Lembre daquela música sempre, rompendo em fé. Deus usa todas as situações para o nosso próprio bem. Deus, Ele não tem planos de mal. Deus, Ele não pode fazer nada de mal. Veja, Tiago 1,13. Quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. Para finalizar essa reflexão dessa manhã, eu queria refletir com você sobre a história do rei Josafá. O rei Josafá tinha um grande problema. Ele estava com um enorme exército pronto a atacar a sua nação. E naquele momento o rei Josafá curva o seu joelho e clama a Deus. E nós vemos lá em 2 Crônicas 20:12.
não tenho forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o nosso socorro que vem de ti. E Deus prontamente responde à oração de Josafá. Veja no verso 15. Não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Eu não sei a situação triste na qual você tem passado, mas eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a sua vida. O meu desejo nessa manhã é que você tire os seus olhos do problema, tire os seus olhos da situação triste e foque no Senhor. Alegre no Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.